Está começando mais um Com a Faca e o Case, podcast feito para empresas e agências que buscam construir cases de sucesso de marketing e vendas. Nós somos a Layer Up, a agência vencedora da categoria Melhor Case de Sucesso em Marketing e Vendas da Resultados Digitais, e eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up e apresentadora desse programa. Bom, vamos direto ao tema do programa hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre planejamento. No nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre como construir metas e objetivos, e agora a gente já vai entrar um pouco mais no quais são os pontos essenciais para planejar uma boa estratégia de marketing. Mas antes, a apresentação aqui dos nossos 3 convidados especiais de hoje, os nossos 3 guerreiros da Layer Up. Por favor, Lari, se apresente. Olá, eu sou a Larissa, sou analista de planejamento aqui na Layer. E Eric. Oi, Sami, tudo bem? Aqui é o Eric, faço parte da equipe de performance, então inbound, outbound, mídia e BI. Muito bem. E você? Oi, Sami, meu nome é Bia e eu sou da equipe de produção de conteúdo da Layer. Maravilha, a gente tem planejamento, performance e conteúdo. Que time para falar de planejamento, né? Vai ser um sucesso. Bom, para começar, Lari, você que está no dia a dia do planejamento aí, e conta para mim, quais são os primeiros passos para a gente fazer um bom planejamento? Bom, primeiro de tudo, é fundamental a gente entender sobre o cliente, né? Que é o objetivo principal do planejamento. E para entender sobre o cliente, a gente sempre faz um alinhamento, o kick-off, para iniciar o projeto, onde a gente se reúne com toda a equipe que vai participar do projeto, com o cliente, e a gente levanta todas as informações que são necessárias para basear esse projeto. Então, desde as informações sobre a empresa, detalhes mesmo, e principalmente sobre o produto, né, ou o serviço desse cliente, o que a gente vai estar trabalhando, quais os objetivos, e os concorrentes também, qual o público-alvo, quem são as pessoas que a gente quer se conectar, né, através do planejamento. E, além disso, a gente também costuma fazer imersões, né, dependendo do segmento do cliente, a gente faz visitas, né, na empresa, no local, para entender melhor qual é o dia a dia, né, dessa empresa, desse cliente, como que ele atua, exatamente para a gente poder absorver o máximo possível de informações sobre aquele segmento, sobre aquele contexto, para a gente poder basear todo o nosso planejamento nisso. Muito bom. Acho que tem uma dificuldade no início, que é sempre um negócio novo, né? Então, um cliente é sempre um negócio que talvez a gente ainda não tenha vivido. Como no nosso caso, nós somos uma agência nichada, em um único segmento, a gente acaba se surpreendendo com, sei lá, serviços financeiros, tem que aprender sobre debenture às vezes, enfim, então é sempre muito importante ter esse mergulho, né? E na parte do processo comercial, Eric, tem algum detalhe importante nesse início do projeto que seja interessante mapear? Quando a gente fala, a Lari colocou muito bem, né, entender o objetivo desse planejamento e fazer essa imersão com esse cliente. Olhando para o processo comercial é a mesma coisa, a gente tem que fazer uma imersão, escutar muito o que a equipe comercial desse cliente tem a dizer. Aí nesse momento a gente sabe muito sobre o mercado dele de atuação, então que tipo de produto, o vendedor conhece muito sobre esse público, então também traz muitos insights para a persona e principalmente o processo, deixa eu entender que tipo de ferramenta que ele usa, que tipo de processo que ele realiza. A partir disso, sim, como se fosse um marco zero, né? Como que ele atua e como que a gente sugere pontos de melhoria. Para tudo isso, muito importante, o objetivo está bem claro. Se o cliente nos procurou por uma demanda de melhorar o processo comercial dele para gerar mais vendas, eu tenho que identificar nessa imersão qual é o ponto que não está tendo uma boa conversão para conseguir projetar um processo mais eficiente. Perfeito, perfeito. E aproveitando que o Eric falou sobre o Marco Zero, eu acho que é bem importante também para a produção de conteúdo a gente entender onde o cliente está, onde ele quer chegar e o que ele quer comunicar. Então, para isso a gente precisa entender o que ele faz de certo, o que ele faz que pode ser melhorado. Então, ter todo esse entendimento de onde a gente está e onde a gente quer chegar também é bem importante.
Sem dúvida. Então a gente faz toda uma pesquisa inicial de campo mesmo ali, né? Entendendo o histórico da empresa. Mas depois disso, a gente precisa levantar também dados de mercado, né? Fazer uma pesquisa de mercado. Como que isso funciona, Lari? Bom, a pesquisa de mercado, ela é extremamente importante no processo, porque é quando a gente vai entender a visão de fora, né, do cliente, entender o mercado, entender o contexto que ele está colocado, né, nesse segmento que ele atua, entender qual é o cenário atual e também as previsões para o futuro. Então, a gente busca de fontes tanto nacionais, às vezes até internacionais, para entender exatamente tudo que está acontecendo. E, a partir disso, a gente consegue pensar, né, em formas de conseguir atingir o objetivo do cliente, do que a gente está propondo nesse planejamento. Acho que até complementando, tem uma questão também da pesquisa de mercado que ajuda bastante no desenvolvimento do planejamento, que é pensar, na verdade, o quanto a gente tem de mercado para conquistar, se faz sentido o objetivo que a gente mapeou lá na primeira etapa, né? Eventualmente, na pesquisa de mercado, a gente vê, nossa, um mercado em expansão, que incrível. Sim. O objetivo, talvez a gente chegue num curto prazo, às vezes até menor do que o que a gente imaginou inicialmente. Às vezes não, a gente precisa de mais tempo, ou o mercado está retraindo. E como que vocês definem dentro da equipe de planejamento aqueles temas da pesquisa de mercado? O que eu vou pesquisar de cada segmento? Acho que depende muito exatamente das informações que a gente coleta no kickoff, do objetivo que o cliente tem. Então, a gente vai buscar entender a partir disso. Não sei dar um exemplo exatamente agora, mas porque depende muito, né, de cada situação. Mas a gente busca entender exatamente isso. Qual é a quantidade de pessoas, às vezes, que tem, o interesse que as pessoas têm com relação àquele produto, àquele serviço, a demanda, né, o que o mercado também está demandando, o quanto de oferta que tem nesse mercado. E isso tudo, uma coisa que eu lembrei também, é que a partir dessa pesquisa, às vezes a gente tem até sugestões também para colocar no final de coisas que nem o cliente às vezes sabe, ou que a gente também não pontuou no kickoff, mas a gente vendo todos os resultados da pesquisa, a gente até pensa, nossa, que interessante isso daqui, a gente pode aproveitar para alguma outra estratégia mais para frente. Perfeito, muito bom. Quer complementar alguma coisa, Bia? Não, eu só ia comentar que também a questão da pesquisa de mercado ajuda muito a guiar os conteúdos. Tem até um exemplo de um cliente aqui da agência que a grande questão do mercado dele é que muitas pessoas não conhecem, ou elas já ouviram falar sobre a solução, mas elas não conhecem os benefícios dela mesmo. É uma questão de educação de mercado. E entender isso na hora de produzir é muito importante, porque por mais que você pense que todo mundo já ouviu falar sobre aquele assunto, as pessoas podem não ter o conhecimento necessário para entender as vantagens dele. Então, partindo disso, a gente consegue construir uma comunicação bem mais estratégica. E até pensar na jornada de compra, né? Às vezes o que parecia óbvio, assim, já vamos falar do produto, você tem que dar um passo para trás, pensar numa jornada um pouco maior, estruturando mais uma etapa para falar primeiro para que serve, quais são os benefícios e tal. Exato. Sim. Muito bem, a pesquisa de mercado feita, qual que é o próximo passo, Lari? O que vocês pesquisam mais? Benchmarking! Bom, o famoso bench, que a gente fala assim aqui dentro. E é a parte onde a gente vai analisar os players concorrentes, né, do cliente, que a gente pontua no kickoff, ou às vezes que a gente identifica ao longo, né, de todo esse processo até chegar nessa etapa. Então, no benchmarking, a gente vai levantar todos os dados, todas as informações com relação às estratégias e a comunicação desses players, para poder comparar com o que o cliente também faz atualmente. Então, a gente coloca tudo numa balança e vê exatamente como que o nosso cliente está com relação ao mercado mais próximo dele, né, desses concorrentes que foram levantados. Então, desde comunicação nas redes sociais, as estratégias que ele faz no cenário online, às vezes também até offline, dependendo do cliente, da situação. E também dados técnicos, né? A parte de análise SEO, a parte de velocidade, diagnóstico de site, palavras-chave, tudo que ele tem feito mesmo de ações no contexto online. Exatamente para a gente entender também os pontos fortes e as fraquezas do nosso
cliente atual, né? Como que você, Eric, usa as informações do Bench, entende ali, por exemplo, na parte de inbound, mesmo out-inbound, com as informações que a gente traz do Bench, como que vocês, dentro do time de performance, aplicam isso na estratégia de inbound e de out-inbound? Quando a gente analisa os concorrentes, querendo ou não, a gente também vai analisar o público-alvo desse mercado, como ele se comporta. Então, se algum cliente, de alguma maneira, algum concorrente, está usando muito um canal social, talvez esse canal social é onde tem o maior público-alvo. E aí identificar quais os pontos que ele utiliza dentro da jornada de compra dele e como que a gente pode entender isso para estruturar também o nosso fluxo. Então, por exemplo, se eu identifico que um cliente que é talvez a maior concorrência ou o que fez esse cliente, essa empresa procurar uma agência e realizar um planejamento, ele vê esse cliente e o cliente e a empresa está falando muito sobre estudo de mercado, está trazendo muitos dados numéricos, está trazendo muitas pesquisas, projeções, a gente entende que as pautas têm que estar muito mais nesse cunho racional, nessa questão de explicativa, educativa, para direcionar tanto a jornada de compra, mas principalmente também as etapas desse fluxo, né? Sim, a gente analisa também bastante a questão do engajamento nas redes sociais, sim. Desses conteúdos que são publicados, produzidos, né? Sim, e é isso que eu ia falar. Às vezes tem um cenário contrário também do que o Eric colocou. Muitas vezes o cliente fala que o público dele se encontra numa rede ou que a rede XYZ é a melhor, e aí durante a análise do bench a gente percebe que o público não está onde ele achava que estava, o público maior está em outra rede, está engajado de outra forma, e a outra rede que ele nem imaginava é a melhor que performa diante desse público. Então, nessa etapa, ela é muito importante, porque é exatamente a partir dela que a gente vai realmente ter certeza de tudo que a gente ouviu do cliente, do que a gente está vendo, para poder levantar as estratégias mesmo e pensar, tipo, o que realmente é importante, o que faz sentido ou não para ele, né? Sim. Bia, nessa parte de bench, a gente também analisa bastante pilares de comunicação, formato dentro das redes sociais, como a Eric citou, as publicações, SEO. Como que vocês, dentro da equipe de conteúdo, utilizam essas informações também para pensar no plano de comunicação? Então, a gente analisa, como a Lari falou, os principais concorrentes, o mercado, mas a gente também busca referências, não necessariamente dentro daquele mercado. Então, pode ser que, em alguns casos, existem poucos players no mercado, ou a gente precisa buscar referências externas, e a gente também faz esse trabalho de analisar, como ela falou, onde a gente estava, onde a gente está e onde os outros estão, e também de acordo com os objetivos que foram traçados durante todo o planejamento, para ter esse olhar, e não só durante a criação dos pilares e de jornada de compra, etc., mas também na própria execução depois. Então, continuar acompanhando depois do início do projeto, como está em comparação com o resto do mercado e em comparação com as referências. E para a definição dos pilares em si, a gente considera os objetivos e também coisas que funcionam para esses players que a gente está analisando. Então, se, por exemplo, a gente pensa nos principais pilares de engajamento, de acordo com o objetivo do cliente, ou de tráfego, dependendo de como for o escopo. Mas se tem algo que algum concorrente faz que realmente chama atenção, que é diferente, a gente pode ir pelo mesmo lado, ou então usar de inspiração para pensar em algo parecido. Sim, mas para essa estrutura do plano de comunicação, a gente avançou em pilares e em canais e tal. Tem uma figura importante que tem que estar no centro do plano de comunicação, né, Bia? Que é a persona. Lari também faz essa pesquisa, esse levantamento. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a construção de personas. Como que é feito isso? Bom, antes da persona, a gente também tem uma etapa muito importante, que é o que vai direcionar tudo isso também, né? Que é a análise SWOT. É verdade. Já estava esquecendo aqui da famosa análise SWOT. Ela que vai dar todo o direcionamento, até também para influenciar na persona, né? E só voltando um pouquinho com relação ao bench, nesse momento de análise comparativa, né, onde a gente identifica exatamente essas oportunidades para a SWOT.
onde a gente vê que tem o público que performa bem e às vezes os concorrentes não estão trabalhando da forma adequada e a gente pensa, bom, essa é a nossa oportunidade, é aqui que a gente tem que atacar, né? E levando isso para a SWOT é onde a gente vai exatamente levantar as forças, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades, e a partir disso temos estratégias quando a gente cruza todas essas informações, que são as estratégias ofensivas, de confronto, reforço e de defesa, onde a gente também separa algumas ações já de início que a gente vê que são ideais para esse nosso cliente atingir o objetivo dele. E aí, depois disso, a gente tem o processo, né, de posicionamento, que a gente também tem a brand persona, que é muito importante nesse processo de comunicação. Lembrado, Lari. E é a brand persona que vai se comunicar com a nossa buyer persona, que é como o nosso cliente, né, vai se comunicar com o nosso público. E falando um pouco da buyer persona, é um processo bem delicado, é um processo que é a parte mais, assim, vou dizer, demorada do planejamento, que é onde a gente tem que dedicar muito tempo. A gente entrevista pessoas, a gente faz pesquisa também, né, utilizando algumas redes sociais, exatamente para ter o maior volume de dados de pessoas que fazem parte do público-alvo do nosso cliente, para poder cruzar essas informações, encontrar o que tem em comum e transformar o público, que é imenso, que é constituído de muitas pessoas diferentes, em uma pessoa só, que é a buyer persona, né? E a buyer persona ela é importante exatamente por isso, porque é muito difícil você direcionar uma comunicação para um monte de gente diferente. Sim. E dentro de um público-alvo são idades, são gêneros, são interesses diferentes, muitas coisas que, se a gente for olhar, acaba que fica bagunçado. Então, para ficar tudo organizado, a gente junta todas essas informações e personifica, né, o nosso público-alvo. Então, por isso que é sempre importante ter a buyer persona, que é como a gente vai olhar para o nosso público e voltar as nossas estratégias e as nossas comunicações para ele. Então, a gente entrevista essas pessoas, faz essas pesquisas, depois a gente coloca, né, um nome, a gente tem um rosto, para a gente poder visualizar quem é, os interesses, as dores, as objeções, que são os 2 pontos mais importantes para a gente identificar dentro de uma buyer persona, porque são os 2 pontos que a gente vai abordar na nossa comunicação e nas nossas estratégias. Então, as dores podem ser necessidades ou desejos, o que essa persona está buscando, o que ela tem interesse com relação, né, ao serviço, ao produto do nosso cliente. E as objeções seriam os motivos pelos quais ela não gostaria de conhecer ou de adquirir esses produtos ou esses serviços. E é aí que a gente aborda essas objeções com os nossos argumentos baseados em gatilhos mentais, para poder quebrar isso na nossa comunicação e conseguir ganhar essa persona e transformá-la num lead, né, Eric? Caramba, agora foi uma aula de buyer persona, e acho que só reforça a importância do planejamento, a importância de iniciar um novo projeto e você ter muito claro o objetivo, quem é essa empresa, quem são os concorrentes, quem é o mercado, mas principalmente com quem eu quero me comunicar. Seja marketing, seja vendas, a gente sempre vai estar direcionando as nossas ações para alguém. Então a buyer persona é o coração, é a principal pessoa que a gente tem que direcionar as nossas ações. E o que a Lari falou foi impecável, perfeito, adorei. Total. Tem um ponto importante que eu queria destacar, que a gente não cria uma buyer persona, né? A gente mapeia uma buyer persona, porque ela é baseada em entrevistas, em clientes reais. Então, não é uma ficção, né? Não é uma criação. A gente até chama, assim, às vezes, né? Preciso criar a persona. Mas, no fim das contas, é um estudo, um mapeamento grande para, de fato, trazer seriedade para essa comunicação. E tanto a brand persona que você citou, quanto a buyer persona são fundamentais para o conteúdo, né, Bia? Com certeza. É o que guia de tudo que a gente produz. Então, tanto entender quem é a brand persona, para a gente poder... A gente diz que a gente incorpora a brand persona na hora de escrever, como se eu não fosse a Bia, eu fosse a marca mesmo. Então, é muito importante entender, porque a gente tem que saber como a gente quer se comunicar. Então, se é de forma séria, se é de forma descontraída, se é, enfim, N possibilidades. E também a buyer persona é extremamente importante, porque ela guia todos os nossos conteúdos, então ela vai guiar
os pilares que vão ser usados, vai guiar o tom da comunicação, como a gente vai falar para atingir aquela pessoa específica. E também todas as pautas para a jornada de compra que a gente constrói. Então, entender, como a Lari falou, as objeções, quais são as dores, como a gente atinge a pessoa comentando sobre isso. Então, de que forma a gente pode abordar a necessidade dela naquele momento para atingir ela de uma forma que não seja incisiva demais ou de menos. Sim. Então, entender quem ela é, de fato, é muito importante e guia todas as produções que vão ser feitas no futuro. Perfeito. A gente brinca aqui, né, Bia, que tinha que ter uma fotinha, uma da brand persona, uma da buyer persona no computador de cada analista de conteúdo, né? Sim. Quem eu sou, com quem eu estou falando. Pra gente não se perder, que são muitas brands e buyer personas. Sim. E essa parte que você falou da estrutura da jornada de compra, quando a gente tem a ideia de dores, desejos, necessidades, objeções, eu imagino que fica até mais simples de construir a jornada, né? De pensar nas pautas de topo, meio, fundo de funil. Sim, com certeza. Por exemplo, esse cliente que eu citei, da questão de educação de mercado. Se é um mercado já mais maduro, talvez a gente não precise tocar em certas questões, mas como não é, então, onde está essa buyer persona? Em que momento? Qual é o entendimento dela sobre o produto? Então, entendendo isso, a gente consegue criar uma comunicação que não seja muito básica ou aprofundada demais logo de início. A gente mapeia todos os momentos da pessoa e a gente pode realmente guiar ela por uma jornada que faça sentido. Perfeito, Bia, perfeito. Falando em jornada, Eric, eu acho que chegou a hora da gente entrar no momento do planejamento de traçar as estratégias de inbound e outbound também. Como que é feita essa construção do fluxo, dos fluxos, na verdade, de inbound e também o mapeamento das necessidades comerciais? Quando a gente começa a pensar numa estrutura de inbound, do fluxo de inbound, eu falo muito para o time, aqui a gente sempre faz essa pergunta antes de pensar em qualquer coisa, quais são as entradas, ou seja, por onde estão chegando essas buyer personas, se eu vou produzir blog posts, se eu vou produzir materiais ricos, se eu tenho um site com cadastros, de onde estão vindo essas pessoas, mas principalmente para onde eu quero direcioná-las. Se é uma empresa que a compra é direta, é um e-commerce, então o meu direcionamento vai ser uma venda direta no site, é um fluxo mais rápido. Se é uma compra mais complexa, eu tenho que direcionar para uma pré-vendas, então eu vou ter que validar alguns pontos, mas também validar mais, talvez, o interesse do que o perfil, porque o perfil vai ser validado pelo SDR, pelo pré-vendas, ou depende do mercado que a gente está falando. Então é muito importante entender onde que está entrando esses leads e onde que eles têm que sair, para onde que eu vou direcionar. Tenho uma jornada muito bem desenhada, baseada nas dores, nas necessidades, aí é só estruturar esses pontos de contato com o período ideal para essa aprendizagem. No mercado que eu preciso ser mais educativo, eu vou ter que direcionar os pontos de educação até a validação do entendimento, para aí sim passar para uma próxima levantamento de soluções e aí sim direcionar o meu produto, a minha solução específica, me apresentar como uma empresa. Então, entendendo a jornada de compra, entendendo as dores e necessidades e principalmente ali no finalzinho do funil, as objeções que essa pessoa tem, eu já posso me precaver a vendas e no marketing quebrar essas objeções também com os meus conteúdos, né? Perfeito. E a persona ajuda também bastante no mapeamento da qualificação, né, do lead scoring. Então, qual que é o score ideal para cada lead que estiver dentro da nossa base? Imagino que esteja ali tudo pautado também nas características da persona, né? Sim, a persona em si ela vai ter algumas características que é um resumo, como a Lari comentou, é um consolidado de toda a pesquisa, todas as entrevistas. Isso vai basear o meu critério de qualificação do lead scoring de acordo com a proximidade dessa buyer persona. Então, quanto mais próximo desse perfil ideal definido de buyer persona, maior deve ser a pontuação do lead scoring. E aí, conforme os pontos mais, talvez, secundários ou que são variáveis que a Lari mesmo trouxe também, de interesses ou até mesmo de localidade, o gênero, são pontos secundários, ainda é a persona, mas são pontos que variam. Então, eu posso usar também essas informações para criar essa pontuação do perfil mais ideal, do perfil que ainda faz sentido para essa empresa, mas que não é a prioridade da equipe comercial. Perfeito. Então, só para recapitular
o que a gente falou até esse momento. A gente fez ali um alinhamento com o cliente, entendeu bem o negócio dele, aí foi fazer uma pesquisa de mercado para entender mais sobre o mercado, o tamanho do mercado, para onde está indo, quais são as oportunidades ou as ameaças existentes. Aí mapeou, fez o benchmark, descobriu forças e fraquezas, conseguiu consolidar a análise SWOT, que eu quase estava me esquecendo aqui no meio do caminho dela, mas super importante para a definição das estratégias, reforço, confronto, ofensiva e defensiva. É isso, Lari? Preste atenção, vou passar na prova da Lari aqui. E depois de tudo isso, a gente estruturou o plano de comunicação, jornada, com a persona, com os canais e pilares, né, Bia? Isso. Talvez seja um ponto interessante, você falou um pouquinho sobre pilares, os canais também a Lari trouxe sobre o que o cliente acredita que é o ideal, o que a gente mapeou e estudou com base em todas essas informações, né? Uhum. E aí, em cima de tudo isso, a gente faz a estratégia de automação, a estratégia de inbound. Agora está faltando pelo menos 2 elementos aqui para a gente começar a trabalhar e botar a mão na massa. Um é mídia e o outro é o conteúdo visual. Vamos começar por mídia. Depois de tudo isso, como que a gente define os critérios? O que vai ser impulsionado? O que tem que... Depende de mídia para gerar maior atração, visibilidade, engajamento, enfim. Como que é feito isso, Eric? Bom, como todo cliente, toda empresa, ela quer ter o investimento ideal, o melhor investimento que traga o melhor retorno. Uhum. Então, quando a gente tem as pautas, tem as jornadas, eu sei quais são os materiais, eu sei onde ele tem que passar em cada etapa, eu tenho o desenho dos públicos para as mídias, então nos gerenciadores de anúncio, nas campanhas até mesmo de rede de pesquisa do Google, eu tenho um direcionamento de acordo com esse levantamento dos termos, etc. E aí eu vou avaliar qual que é o meu... onde eu vou colocar mais peso nesse primeiro momento. Ou seja, é claro que a gente sempre sugere de começar no fundo do funil, mas voltando no exemplo da Bia, se é um mercado que ainda não está tão maduro, eu já tenho também que em mídia começar a atrair esse público, então o meu plano de mídia também tem que olhar para essa etapa do funil, e aí eu vou fazer essa distribuição de verba, baseado nos canais que a gente trouxe, que a buyer persona mais utiliza, que o mercado já mostrou também no benchmark, na pesquisa de mercado que faz sentido, e aí a gente faz essas distribuições da verba de acordo com o objetivo mais rápido, né? Gerar orçamentos, fazer a educação do mercado, e conforme o andamento disso, as otimizações de mídia vão direcionando uma maior taxa de conversão para esse fluxo, né? Perfeito. Nesse momento também a gente tem a segmentação dos públicos, que é uma parte muito importante do plano de mídia, porque é isso que vai trazer o resultado que a gente espera, né, com a definição do nosso público geral. Então é aí que vão todos os interesses da persona, a variedade do público geral, e isso tudo, esse conjunto todo, é o que a gente planeja e define certinho para trazer os resultados que a gente espera. Sim. Nessa hora também a gente já começa a pensar nas campanhas, né, Bia? E nos gatilhos que vão ser utilizados para divulgação de produto, para engajamento, para a validação dos primeiros conteúdos para o cliente. Como funciona isso, essas primeiras produções? Então, dentro do planejamento, normalmente a gente já define também os gatilhos. Então, quando a gente constrói as etapas e faz a jornada de compra, pensando nas pautas, a gente também geralmente define gatilhos para usar em cada etapa. Então, esses gatilhos, eles são técnicas que vão estimular a ação. Então, pode ser, por exemplo, um gatilho de urgência, em que no conteúdo ali a buyer persona leia e ela entenda que ela precisa o quanto antes daquilo, ou outros gatilhos de referência, autoridade, entre outros. E geralmente isso já é definido durante o planejamento, mas conforme começam as produções, então a gente começa a botar para rodar esses primeiros conteúdos, a gente entende mais ou menos como eles vão performando. Então, junto com a equipe de performance, que diz pra gente como que tá indo os conteúdos, a gente consegue entender o que precisa ser otimizado ou não. Então, se existe algo que, na prática, funciona melhor do que o que a gente pensou em determinado momento, ou como a gente vai flexibilizando isso. Perfeito. Um ponto importante do planejamento é que algumas partes dele, elas são mutáveis, né?
Então, nem sempre a gente vai falar, não, é isso aqui que a gente planejou, tem que ser assim para sempre. Não, porque nem sempre a prática vai ser como na teoria. Então, é isso que é a parte mais legal, que quando vai para a prática, às vezes uma coisa ali não tá legal, a gente vai ajustando até ficar perfeito como a gente desenhou. Muitas vezes não é só a importância do planejamento é fazer, entregar e aí começar sem voltar ao planejamento. Eu tenho que voltar, mas também o extremo oposto não é legal. Se eu já planejei, já tenho tudo desenhado, não quer dizer que está escrito em pedra e eu vou seguir isso para sempre. Senão a gente não está falando de marketing digital, não está falando de transformação, não está falando de melhoria e growth, né? Que é muito importante em qualquer estratégia. Então é muito importante na entrega do planejamento sempre revisitar para entender onde que a gente acertou, onde que a gente melhor mapeou e aí já está mais claro para reforçar essas ações positivas e onde que na estratégia prática a gente encontrou uma nova oportunidade e consegue direcionar isso muito claro, né? Então ficar sempre referenciando ao planejamento e no momento de encontrar uma grande oportunidade que precisa de um maior detalhe, aí a gente já volta no replanejamento. Sim, é aquela analogia que acho que a gente falou no último podcast do mapa e do caminho, né? Porque você pode até desenhar um mapa, mas na hora que você está cruzando a trilha, você descobre que, opa, aqui tem um buraco, eu vou ter que fazer um... Ou então começou a chover nesse momento, nesse lugar específico, criou uma poça muito grande ali, eu vou ter que fazer todo um desvio, um atalho no meu trajeto. Então tem um pouco a ver com isso também, marketing digital, né? A gente desenha um mapa que é o nosso planejamento, mas o dia a dia da operação é a gente ali explorando essa trilha e entendendo quais são as oportunidades que a gente tem de melhorar o nosso percurso, né? De deixar ele mais rápido, de deixar ele menos cansativo. Sim. Né? Então, acho que são pontos importantes em relação ao planejamento. E tem ainda uma parte do planejamento que eu acho que é legal, só de pontuar, que é a parte do desenvolvimento criativo. Sim. Que de fato é pegar persona e brand persona e transformar isso em imagem também, né? É dar vida para o planejamento. Dar vida para o planejamento, exatamente, porque às vezes a gente fica muito também focado em conteúdo, em performance, em estratégia, mas aí a gente sabe que a emoção, a gente está ali tentando se comunicar com várias pessoas nos canais digitais, a gente também tem que impactar visualmente, agradar, chamar atenção. Então também conquistar, né, gerar identificação. Exatamente. Então, lembre-se aí, na hora de estiver fazendo seu planejamento, considere um bom trabalho, uma boa pesquisa também dos elementos gráficos, das imagens, que comunique bem com a sua buyer persona, que comunique bem a personalidade da sua marca também. E aí, sim, a gente tem uma estrutura de planejamento bem definido. Só que ainda a gente coloca umas coisinhas a mais, assim, no nosso planejamento. Que são essas coisinhas, Lari? São os enfeitinhos, né? A gente, durante esse processo, né, como eu falei no começo, tem coisas que a gente identifica como interessantes, né, e que não estão dentro do nosso escopo. Mas a gente não vai excluir essas ideias, porque elas são legais, então a gente coloca sugestões adicionais. Tudo que for interessante, tudo que couber para aquele cliente, tudo que for legal, que esteja também associado às estratégias, né, que tem dentro do planejamento. Então a gente mapeia tudo isso e descreve essas sugestões, né, para poder apresentar para o cliente, e caso ele queira, nós estamos aqui para isso. É isso aí. Além de ser uma oportunidade de um cross-sell ou de um upsell, eventualmente, mas tem também as sugestões que a gente coloca que às vezes não necessariamente é um serviço da agência. Sei lá, faça um evento interno para sua equipe, comunique tal aspecto que está sendo difícil hoje no seu dia a dia e que esse processo vai melhorar a partir desse evento. Então, às vezes, é só uma ação para que o cliente possa executar algo que vai além do nosso domínio, do nosso campo de ação, né? Uma ideia para ele desenvolver internamente, às vezes, também. Até porque tem muito a ver com o nosso posicionamento. A gente não está só como uma agência parceira na produção. A gente está aqui como uma agência parceira de estratégia. Então, se eu identifico uma possibilidade que ele poderia fazer dentro da empresa com
com o escopo que ele tem lá dentro, com a equipe dele, ou às vezes contratando uma outra empresa terceira, a gente tem que estar à disposição para apresentar essa estratégia. Não necessariamente o planejamento tem que estar só atrelado com as ações que a gente vai realizar. Senão a gente está montando um plano de ação do nosso escopo que foi vendido e não necessariamente um planejamento, né? Perfeito, é isso aí. E aí, como que é feita essa entrega? Fiz tudo isso, planejei. Como que é feita essa entrega, Lari? A gente apresenta, né, esse material que depois de ter sido diagramado, ficou lindo. Então a gente reúne com os clientes, geralmente aqui na Layer mesmo, e a gente apresenta tudo que foi mapeado, identificado, estruturado. E aí, nesse momento em que a gente valida também algumas informações importantes, como a segmentação do público, a parte da automação, ver se tem coisas que não fazem sentido. É nesse momento que o cliente diz, é isso mesmo, ou vamos acrescentar isso, ou talvez seja interessante mudar tal coisa, exatamente para ficar tudo alinhadinho conforme as expectativas. Muito bem. Eu recebo muito essa pergunta, assim, como é que vocês fazem o alinhamento de expectativa com o cliente? Então, aqui estamos respondendo. Um trabalho rapidinho, assim, um negócio fácil, né, Lari? Umas 5 horas, às vezes. Só apresentação, né? Apresentação. Só apresentação. Mas, enfim, uma boa estrutura de planejamento e com um plano bem desenhado de ação também é um bom começo de alinhamento de expectativa com o cliente, né? O que vai acontecer, quais são as produções, em quanto tempo vai estar pronto, qual o resultado que pode ser gerado com isso. E também a gente faz as aprovações de conteúdo, né, Bia? A hora da verdade ali, de mostrar o perfil da brand persona, validar se está tudo certo, né? Sim, com certeza. Muito bem. Feito isso, a gente já pode partir para a produção, é isso? Apresentou para o cliente, aprovou. Depois da aprovação, antes disso tem os ajustes, às vezes a gente ajusta, aprova e aí depois está liberado para a gente colocar em ação. E aí é simples, né, Sami? Todo esse levantamento é só estralar o dedo e coloca em produção. É, assim. Aqui a gente leva algumas semanas nessa etapa. Muito bem. Essa parte da operação é bem importante quando a gente começa a falar de operação, falar da eficiência mesmo da gestão do time e principalmente da gestão do projeto, que por sinal é o tema do nosso próximo episódio. Então, acho que neste momento a gente mapeou tudo sobre planejamento, explicamos detalhadamente aqui cada pedacinho do nosso planejamento, foi muito legal. Espero que você que esteja acompanhando consiga entender, absorver bem essas informações. Qualquer dúvida também manda pra gente. Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês. Bia, muito obrigada. Foi muito legal essa contribuição. Eu que agradeço pelo convite. Eric, valeu. Segunda vez aqui já com a gente. Obrigado, Sami. Aí, sempre que precisar, pode me chamar. É muito bom. Lari, muito obrigada. Foi muito legal. Todas as suas explicações incríveis. A gente aprendeu muito contigo hoje. Eu que agradeço a participação. É sempre um prazer falar de planejamento. Eu sou bem suspeita para falar disso, porque realmente é uma parte muito importante, né? Não existe... Eu costumo comparar planejamento com um bolo. A gente não simplesmente joga todos os ingredientes e coloca para assar, né? Não adianta falar, eu quero fazer tal coisa. Não, a gente precisa ter todo esse fundamento, esse raciocínio lógico, essa estrutura para depois começar a agir. Então, o planejamento é a parte muito importante desse processo todo. E se você quer construir um case, ele é estratégico. Não dá para a gente começar ação nenhuma. Eu sempre brinco também, eu faço uma outra analogia com planejamento, que é a planta de uma casa. Imagina construir uma casa sem desenhar uma planta. A gente não vai saber onde vai a porta, a janela, o tamanho do quarto, o tamanho da sala, vai ficar tudo meio... põe uma parede aí, acho que a porta pode ser aqui, vai ficar tudo meio desconfigurado, né? Exato. E a mesma coisa o planejamento de marketing digital e vendas. Ele precisa ser muito bem estruturado para que as ações também ocorram da melhor maneira possível e gerem o melhor resultado no menor tempo. Então, um case começa assim, por isso que esse episódio... Tá aqui o nosso segundo episódio, né? Ele é super estratégico. Anote aí todas as informações. E se você chegou até aqui, até esse momento,
Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio de Com a Faca e o Case. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha a oportunidade também de ouvir o nosso próximo sobre gestão de projeto. O episódio vai estar cheio de dicas como esse, estratégicas, que vão ser dadas por colaboradores da Layer, especialistas em gestão de projeto, então fique ligado. Eu agradeço muito. Nós somos a Layer Up, agência especialista em funil em Y, e até o próximo episódio.